Boa noite, irmãos. Então, a gente hoje vai continuar, o estudo aí com a leitura do livro do irmão Bruce, que é o propósito das provações, e o tema que a gente vai, o tópico, né, o ponto que a gente vai iniciar hoje é o Deus de toda consolação. Eu vou começar a ler aqui, se a gente precisar recorrer a alguma referência, e aí a gente vai abrindo lá nas passagens. Aí ele diz assim: vamos abrir em outra passagem. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Ele já vai citando a passagem aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Aqui temos outro atributo de nosso Deus, que conheceremos por meio das provações. Ele é o Deus de toda consolação. Ele permite que passemos por determinadas dificuldades em nossa vida, de modo que possa nos confortar. E é de grande consolador, e que grande consolador ele é. Outra vez, isso é algo que não poderemos aprender. Deixa eu só. Aprender no céu, porque nunca estaremos em aflição lá. O consolo que ele concede é um sentido profundo de sua presença conosco em tempos de intensas provações. Quando passar, ele vai citar o versículo: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando eles. É, n- é, Peraí, só um minuto. Deixa eu ajustar a tela aqui. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Outra vez, outro versículo diz: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Tal conforto que vem de sua proximidade não pode ser ensinado intelectualmente, mas deve-se aprender pela experiência. Alguém disse que vale a pena ter uma ferida ou uma aflição para provar o quão ternamente ele conforta e cura. Se algum irmão desejar fazer algum comentário, algum irmão que estiver em comunhão aí, pode sinalizar aqui que a gente interrompe, né, a O, leitura o, El- e o Elton, comenta. Oi, Wesley. essa parte aí da consolação, como ele fala no final aí sobre. Bote aí no finalzinho, irmão Eric. Ele tá falando aí sobre. Mas deve-se aprender pela experiência. E é uma coisa que nós temos que pensar que é que não é uma coisa, vamos dizer assim, coletiva, né, da Assembleia. É uma coisa pessoal, né? É algo pessoal, uma experiência pessoal que cada um tem que ter com Deus, né? Cada cristão tem que ter, vai experimentando na sua caminhada, na sua experiência cristã prática, né, de vida, caminhando aqui neste mundo, vai tendo, né? E aí vai conhecendo esse Deus que está sendo falado aí, nosso Deus e Pai, que é o Deus Consolador. Então, só para os irmãos aí ficarem bem atentos nisso, né? Deve-se aprender pela experiência. Que experiência? A experiência indo na assembleia, a experiência indo no encontro com os irmãos, não, é a experiência do seu dia a dia, né? No seu trabalho, na escola, em casa, trabalhando, fazendo as coisas de casa. É a sua experiência do dia a dia, né? Que você vai tendo e que a gente sabe que este mundo traz
provas e tribulações sobre nós e que muitas vezes nós precisamos desse consolo, né, do nosso Deus e Pai. Então, é, chama a atenção aí dos irmãos disso aí. Essa questão da experiência aí que o Senhor nos ensina, né? Aqui o nosso ponto aqui estudado são as tribulações e os meios que o Senhor usa, né, para nos revelar o amor dele por meio das circunstâncias da vida, nos ensinar a vontade dele para nós, nos revelar muito também a respeito de nós mesmos, né? As, a gente leu isso, acho que semana passada, né? Nas tribulações, o Senhor pode nos revelar males ocultos, né? Eu acho que Bruce fala assim, males ocultos, que nem nós mesmos a gente percebia que tinha em nós. E ele usa dessas tribulações, né, para trazer essas coisas à tona, né, que estão ali enraizadas em nosso coração, mas que a gente não nem mesmo julgava isso ou ignorava, né? E essas experiências aí, eu me lembrei de uma, de Davi, né, que o sentido lá é outro, quando ele comete aquele pecado contra Urias e, e o profeta Natan vai falar para ele, né, e o profeta Natan usa de não sei se é bem uma parábola, e, e aí conta uma história para ele, né, de um homem que tinha um homem rico e um homem pobre, né, o pobre tinha uma cordeira, o rico tinha muitas, e uma situação lá que precisava matar essa cordeira para servir, ao invés dele pegar a dele, que ele era rico e tinha muitas, ele pegou a do pobre, que só tinha uma, né? E quando o profeta Natan conta essa história para ele, ele, ele repreende esse homem, né? Ele repreende esse homem que teve a capacidade de cometer uma injustiça dessa, né? E ele diz assim, como pode, né? Essa pessoa merece morrer. Como pode a pessoa, né, tomar, tendo tantas forças, tomar de um bem de alguém que só tinha aquele bem, né? E aí o profeta Natan fala que essa pessoa era ele próprio, que ele tinha cometido esse pecado, né? Então ali, pela aquela experiência, ele provou, né? Ele pôde conhecer o coração dele, a maldade que há na carne do ser humano, né? De que ele é capaz de fazer, eu sou capaz, qualquer um, ainda que crente em Cristo, né? Crente em Deus, como Davi, ele provou pela própria experiência, né, do que uma pessoa é capaz, né, mesmo crendo. Então, o pecado estava ali, a carne dele estava ali e é capaz de qualquer coisa. Então, essas experiências, como o Éder falou aí, que o próprio Senhor usa no nosso assunto aqui, são as tribulações, né? Que a gente não aprende intelectualmente, mas aprende por experiência. Eu me lembrei dessa situação, né? O Davi ali experimentando, né? O Senhor permitiu que ele caísse em tal situação ali de pecado, né? Gravíssimo, por sinal, para ele conhecer, né, o quanto a gente é mal, né? E é capaz de qualquer coisa. Então, essas experiências aí é que nos ensinam coisas que talvez lendo somente a palavra a gente não consegue aprender. E aí, trazendo aqui para nosso assunto, que é das tribulações, né? Talvez lendo as escrituras somente, a gente talvez não consiga apreender o quanto Deus nos ama, apreender, né, como os irmãos falam, o quanto a gente é incapaz, apreender o quanto Deus é suficiente na nossa vida e tantas outras coisas que a gente aprende, né, nas tribulações.
Os irmãos fiquem à vontade para trazer algum pensamento, se não, também a gente poderia seguir na leitura, mas fique à vontade aí para comentar, né, os irmãos que estão em comunhão aí. O irmão José Nilton está com a mão levantada, o Elton. Se o irmão quiser, pode perguntar, viu, irmão? A gente lê aqui. É, vou ler aqui a pergunta do irmão. Bom, a passagem de Isaías no texto diz o que mesmo? Vamos lá. Você localiza aí, Eric, por favor? A gente vai ler. Eu vou pôr aqui Isaías o quê? Deuteronômio. É porque no celular aqui fica um monte de tarja na frente. Às vezes 43:2. Isaías 43:2 é essa? Você quer que eu compartilhe aqui? Eric, você compartilha aí a Bíblia? Você já está aí? Pode seguir. Isaías 43:2. Se você conseguir deitar a tela, Eric, fica melhor para a gente depois. É 43:2, Wesley, você falou? Quando a gente É. chegou a ler ela, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa passagem que a gente leu lá de Isaías 43:2. Você poderia voltar, Eric, um pouquinho no texto lá para a gente entender o contexto onde ele aplicou a passagem aí? Lá no texto do irmão Bruce? Isaías 43:2. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. O consolo que ele concede é um sentido profundo de sua presença conosco, em tempos de intensas provações. Aí ele vai citar a passagem. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Então ele está dizendo aqui que o consolo, né, que o Senhor concede é um sentido profundo da sua presença, né, de estar conosco no meio das provações. A gente lembra também lá de Sadraque, né, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo. E aí quando o rei Nabucodonosor ele olha lá para dentro da fornalha, tinham 4 pessoas dentro, né? Tinham sido jogados 3, mas havia 4, né? Ali um próprio Senhor ali naquela situação dos 3 amigos de Daniel, ele estava com eles ali naquele momento de provação, né? Nesse sentido aí que eu acho que o irmão tá falando, né? É de um sentido profundo de sua presença conosco, em tempos de intensas provações. Eu vou ler outra pergunta aqui do irmão. Intensas provações não são quaisquer provações, é isso? Ou seja, está na conta de que, quando for uma provação comum,
estará na força do cristão? Wesley, pode responder, Wesley? Toda e qualquer situação na nossa vida, né, a gente tem que estar colocando diante de Deus, né, e buscando nele a direção, buscando em Deus a força para seguir toda e qualquer situação, né? O Senhor Jesus diz para a gente ir a Ele, né, e lançar sobre Ele todos os nossos fardos, nossas angústias. E então eu penso que a palavra está falando aí realmente numa prova mais, vamos dizer assim, contundente, uma prova mais forte, mais que vai abater mais um cristão, né? Porque assim a gente vai entender que não tem nada, né? Nenhuma coisa tão grande que o nosso Deus não possa nos consolar. Mas o sentido que o cristão tem que ter é de que qualquer coisa, né, em todo momento da sua vida, seja uma prova pequena, né, ou uma prova grande, Deus ele está lá para te ajudar. Então, se a gente começa a se acostumar a pensar, não, isso aqui é uma coisa pequena, tal, eu vou levar na minha força, né? Aquilo ali que era pequeno pode se tornar um grande problema para a vida do cristão se ele não busca andar ou levar aquela situação, né, de acordo com a vontade de Deus, na direção dele, ou na dependência de Deus, seria essa palavra melhor, né? Na dependência de Deus, do Senhor, né, levar a Ele, colocar diante dele, né? Então, eu penso que a palavra sempre está nos mandando, em qualquer situação, em todo momento, a gente ir a Deus e esperar dele o socorro. Seja uma coisa que não é tão profunda, tão grande, seja uma coisa que aos nossos olhos seja impossível, né? Como, por exemplo, foi citado o exemplo aí daqueles três, né, que foram lançados na fornalha de fogo. Aos nossos olhos, impossível de eles saírem dali vivos, né? Os três amigos lá de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Né? Aos olhos nossos, impossível de sair vivo, mas para Deus nada é impossível. Então, pensa assim, Deus quer que a nossa dependência sempre, né, a todo tempo dele. Aí tem uma continuação aqui do comentário do irmão José Newton, que ele diz: entenda a força do cristão naquela expressão, quando Deus diz a aprovação é de acordo com o fardo suportável. É isso? Vou repetir aqui a pergunta. Entenda a força do cristão naquela expressão quando Deus diz a aprovação é de acordo com o fardo suportável. É isso? Bem, a palavra de Deus, ela disse que Deus não dá nenhuma prova que não seja, vamos dizer assim, suportável, insuportável para o homem. Acho que a gente vê isso, acho que em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo achar. Nenhuma tentação verá sobre vós que não. Cadê? Se alguém conseguir achar aí, 1 Coríntios. Acho que é 1 Coríntios 10, 13, mais. Quanto? 10, 13. 10, 13, né? Deixa eu ver aqui. Ela adianta, só. Isso. 1 Coríntios 10, 13. Obrigado, Márcio. Não pode colocar aí? Dez, 13. Fala assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel a Deus,
o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Né? Então, a gente está vendo aí que Deus não vai permitir alguma coisa que venha sobre nós que seja que a gente não possa suportar. Agora, entende-se sempre que aí está falando de um cristão andando no caminho de fé, no caminho de dependência de Deus, no caminho em que ele está olhando para o Senhor Jesus e buscando nele a força, não em si mesmo, né? Sempre pensando nesse sentido aí. O irmão José Nilton, ele agradece aí a resposta. Ele faz um comentário aqui, ok, grato, glória a Deus. De fato, uma aplicabilidade da fornalha quente é uma aprovação intensa e só com verdadeira fé e confiança no Pai para suportar. O irmão José complementa aí seu comentário. Eu me lembrei também, irmãos, quanto a essa questão de provações intensas e provações mais simples, né? Digamos assim. Realmente existe os níveis diferentes, né? O Senhor, ele dá na medida, né, exata do que cada um de nós precisa, né? Para o propósito dele, né? Na medida exata, ele tem essa balança perfeita. Ele sabe a medida exata também do quanto a gente suporta, né? Ele não dá além do que a gente suporta. Mas eu me lembrei de um versículo que talvez sirva para a gente entender essa questão da aprovação mais severa e da uma aprovação menos severa, e a gente tentar, digamos assim, passar por elas sem em independência do Senhor, ou seja, na nossa força, digamos assim. Não, essa aqui é simples, eu resolvo. Isso aqui eu consigo resolver. Tem um versículo em João 15:5 que ele fala assim, porque sem mim nada podereis fazer. E aí a gente lembra de Pedro, né? Os irmãos sempre trazem esse assunto de Pedro. Acho que é Pedro que caminha sobre a água, né? A água estava ali brava, né? Tava tempestade. E aí ele afunda, né? Começa a afundar, né? E ele pede ao Senhor ali, o Senhor socorre ele, né? E aí os irmãos fazem essa aplicação, né? Tudo bem que a água tava turbulenta, como é que fala? Agitada ali, e ele se afundou. Mas se tivesse parada, digamos assim, uma circunstância mais tranquila, se a água tivesse parada, ele por si só permaneceria em pé, em cima da água ali, caminhando, né? Então não foi a dificuldade que fez com que ele afundasse, né? A turbulência da água que fez com que ele se afundasse. Porque se ela tivesse tranquila também, ele por si próprio, né? Se não tivesse sido sustentado ali pelo Senhor, ele ia afundar do mesmo jeito. Então, sem ele, nada podemos fazer. Toda tribulação a gente deve, né, pouco ou muita, a gente deve buscar o Senhor, né, para passar por ela, né, e buscar também os ensinamentos que ele quer passar para a gente naquela circunstância ali, em tudo, né. Seja uma tribulação mais severa, seja uma coisa mais simples, né, porque tudo tem um propósito, estabelecido por Deus para nos ensinar, ensinar alguma coisa. Então, se eu ignoro a mais simples, dizendo assim, não, dessa aqui eu resolvo, né? Talvez eu perca de aprender o que o Senhor quer me ensinar naquela situação ali, naquela tribulação mais simples, digamos assim.
Eric colocou aí, ó, mas reparando a violência do vento, teve medo e começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, é essa passagem que eu me lembrei. Se os irmãos não tiver mais nenhum comentário, a gente pode seguir a leitura. A irmã Rita colocou uma pergunta aí, Welton. Vamos lá. A tentação e provação tem diferença? Eu não sei explicar bem essa situação. Eu sei que existe provações, né? São internas, né? Tentações, né? Elas são internas, mas eu não vou saber explicar exatamente com clareza isso aí. Internas, né? Que, que vem de dentro de nós, né? Do nosso coração, as tentações, né? As externas também, né? São tentações. E as provações têm um sentido mais de circunstâncias, né? Circunstâncias que o Senhor permite na vida do cristão. Agora, tem passagens na Bíblia que usa a expressão tentação, eu acho que até Tiago lá, né? Talvez o Wesley consiga explicar melhor isso aí. Tiago ele usa a expressão tentação, mas ali é no sentido de que lá fala tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Mas ali o sentido é provações, né? Mas eu não saberia explicar bem como é que seria isso aí. Se algum irmão puder ajudar. Vamos dizer que é assim. Toda tentação para o cristão é uma prova. Mas nem toda prova que o cristão passa é uma tentação. Entendeu? Então, toda a tentação que o cristão passar, e a gente sabe, tentação nesse sentido, de que é algo que está lhe induzindo, lhe levando a pecar, a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E como o irmão Elton falou, pode ser uma coisa sua, interna, que a gente sabe que vem da carne ou da velha natureza, como pode ser externa, que vem do inimigo, Satanás, né, que é o tentador. E então essa tentação aí que nos induz ou que quer nos levar a pecar, fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Quando a gente está passando por isso, que a gente vai passar por isso aqui neste mundo, né? E ainda nesse corpo aqui, com essa velha natureza e com a carne, né? Isso é uma prova para o cristão, uma prova no sentido de que ele tem que se manter firme na fé, né? Fazer aquilo que a palavra de Deus ensina para fazer, para poder não cair nas tentações, que é fugir, né, da tentação, e aí passar por essa prova, vamos dizer assim, que veio através de uma tentação. E como o irmão Elton falou também, tem aquelas coisas que são as circunstâncias da nossa vida. Qual é a circunstância da vida do cristão? O cristão está em um lugar que não é o seu lugar. Nós estamos num mundo que não é o mundo, né? Não é o lugar que Deus preparou para nós. Mas Ele tem nos deixado, por enquanto, aqui, né? Como o Senhor Jesus mesmo fala, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E nós também vamos vencer. Então, nas circunstâncias que esse mundo, que é inimigo de Deus, nesse mundo que a palavra de Deus disse assim, é um deserto, você sabe que um deserto é um lugar onde a gente não encontra
água fresca, nem comida em abundância, nada disso. Então, falando da palavra de Deus que representa a água, a gente não vai encontrar no mundo a palavra de Deus sendo, vamos dizer assim, falada, sendo anunciada, sendo seguida, né? Nada disso. Então, estamos no deserto. E a circunstância desse mundo é tudo ao contrário à nossa vida, né? Cristã, uma vida de fé, uma vida de obediência a Deus. É contrária. E aí, por conta disso, nós vamos passar por tribulações ou provas, né? E aí temos que estar assim firmes. Então tem essa diferença, entendeu, irmã Rita? Toda tentação que o cristão passa vai ser uma prova para ele, mas nem toda prova que a gente passa é uma tentação. Nem toda prova é uma tentação, né? Então, por exemplo, quando o cristão é perseguido por causa da sua fé, ele não está pecando, né? Ele não está sendo tentado, não. Está tendo uma prova ali, tá, né? Está sendo perseguido, né? Muitas vezes está sendo maltratado, vituperado. Em alguns países, cristãos são até perseguidos até a morte, né? Mas são coisas que o cristão passa aqui neste mundo, que são provas sobre ele, são provas e tribulações, né? Mas que não assim, uma tentação no sentido que de estar fazendo com que ele querendo, né, induzindo o cristão, levando o cristão a pecar. Agora existe sim também tentações, como a gente falou, que vai fazer isso. E aí vem de nós mesmos, ou da carne, ou da velha natureza, ou vem externamente do inimigo, né? Eu não sei se deu para entender, se algum outro irmão também quiser complementar, fica à vontade, né? Um versículo de Tiago que ele fala, bem-aventurado, Tiago 1:12. É, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui ele está falando da aprovação. A partir do 13 ele vai falar da tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí eu acho que aí ele faz essa diferenciação entre como a gente fala? Provação e tentação. Como o Wesley falou aí, as tentações podem partir, né? Externamente, Satanás, internamente da nossa carne, arruinada pelo pecado, né? E aí é diferente de provação, né? Tem também o texto, irmão Elton, aí de Tiago 1, né, capítulo 1, verso 2, que até na minha Bíblia, aqui na revista corrigida, né, eles colocam como tentações, mas na verdade a palavra está se referindo a provas, né? Tiago 1, 2. Então, às vezes quando aparece essa palavra tentação, segundo o contexto, não é tentação, é prova, né? Então, Tiago 1, 2, aqui na minha corrigida, eu vou ler aqui na minha corrigida,
Porque como é que está aí? Vou ler aqui na minha corrigida. Está assim, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Né? Mas a melhor tradução e até ele bota a Bíblia aqui minha, bota um asterístico, né? E bota assim, meus irmãos, tende grande gozo quando vos forem enviadas várias provas, né? Então, várias provas. Então, foi colocado tentação aqui, mas nesse sentido de provas. Então, e aí o contexto do que a gente está lendo é que vai nos dizer se aquela tentação que está sendo escrita ali está falando de uma tentação realmente ou de uma prova, né, que está sendo colocada para o cristão. Até no verso 3, depois ele fala assim, ó, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Né? Aí no verso 3. Então é isso, né? Vai depender aí do contexto, mas a gente fica bem atento aí com essa diferença aí de tentação no sentido, né, de levar o cristão a pecar e as provações que não é no sentido de levar o cristão a pecar, mas né, são circunstâncias em que o cristão passa e que ele tem que estar firmado na fé, né, em Deus para passar por essas provações. Almeida, revista atualizada, também ajuda bastante no entendimento, porque ela fala, a versão que o Wesley falou primeiro, né, que confunde, que fala, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações, né? Como é que eu posso me alegrar quando eu caio em tentações, pensando no sentido de tentações de pecado, né? E aí confunde realmente. E essa Almeida, revista atualizada, ela fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou grande gozo, né? O passardes por várias provações. Também aí ajuda a entender o que o Wesley está falando aí. O sentido não tem a ver com a tentação de pecado. Né? Tem uma pergunta, Danilo. Você quer fazer, Danilo, por favor? Não, é só uma dúvida mesmo, um esclarecimento sobre esse mesmo assunto aí. Poderia, poderia dizer assim que, tipo, as tentações não vêm de Deus, né? Porque como Deus, como vocês leram aí mesmo, que Deus não tenta ninguém, mas as provações sim, ele permite. E as tentações vêm diante do nosso pecado, né? Porque a gente tem a carne. Seria isso? Você pode responder aí, Wesley, por favor? Não, eu estava esperando você responder, mas é isso mesmo, esse sentido mesmo. Quem foi que falou mesmo? Deixa eu olhar aqui. Danilo, Ah, Danilo. Viu, Danilo? É esse sentido mesmo, né? Sendo que acrescenta também que a tentação, ela pode ser interna nossa, vindo da nossa carne, mas também pode ser externa, vindo de Satanás, entendeu? Elas têm, pode ser dessas duas fontes, vamos dizer assim, a tentação pode vir. Mas é isso Entendi, mesmo. obrigado. e dá para a gente ler mais um pouco, né? Agora ele vai dizer, o Deus de misericórdia. Vamos olhar para outro atributo de nosso Deus no Salmo 59, 17. Ele já vai citar o Salmo. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Aqui temos o Senhor apresentado como Deus de misericórdia.
Como sabemos, deixa eu subir aqui para me enxergar. Peraí. Só um minuto aí. Como sabemos, vixe, tem uma coisa me atrapalhando aqui. Tem uma tarja na frente da palavra. Como sabemos, misericórdia significa não receber o que merecemos. Outra vez digo, não aprenderemos esse caráter dele no céu, porque nunca faremos qualquer coisa lá que requeira sua misericórdia. Mas aqui neste mundo é outra questão. É triste dizer, mas frequentemente falhamos e fazemos coisas que ofendem a ele. Tais coisas requerem sua misericórdia. Felizmente, ele é um Deus que é riquíssimo em misericórdia. Essa grande característica de Deus tem particularmente me impressionado em minha caminhada com o Senhor. Quão misericordioso ele tem sido, apesar de todos os meus defeitos e falhas. Interessante que os irmãos fazem uma diferenciação Aí, aí o entre Elton, a gente graça e tem que misericórdia. dar uma comentada nessa questão de misericórdia, né? Lembrando para os irmãos que misericórdia, né, é quando Deus ele não dá aquilo que nós merecemos, né? Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. E graça é Deus dando para nós, né, algo que nós não merecemos. Então, a graça a Deus dá, sem nós termos merecido nada. E a misericórdia, ele não dá aquilo que nós merecíamos. Então, quando se fala de misericórdia, como o irmão Bruce escreveu aí, né, que nós estamos aqui, neste mundo aqui, e aí a gente comete, a gente falha, a gente peca, a gente comete algumas coisas que, vamos dizer assim, são dignas de juízo, são dignas de uma disciplina ou uma, como é que eu posso falar? Uma retribuição, né, pelo mal que a gente fez, vamos dizer assim. Porque no governo de Deus a gente sabe lá, como está lá em Gálatas, fala assim que, né, Gálatas 5 ou 6, deixa eu ler aqui, não vos enganeis, que Deus não... Cadê? Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Fala assim: não vos enganeis ou não erreis, né, como está na minha tradução. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E muitas vezes nós semeamos na carne, né? E a palavra está dizendo aí que se semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. A gente vê também na palavra de Deus dizendo que o pecado muitas vezes gera morte, né? O pecado gera morte. E quantas vezes a gente não peca, né? A gente não comete um delito, faz alguma coisa que no governo de Deus a gente vai merecer o quê? Um castigo, ou vai merecer colher os frutos daquele erro que a gente cometeu, né? Que a gente semeou, né? Como fala aí, semeou na carne. E a gente vai a Deus, né? Se arrepende, confessa o pecado e clama, né? A Deus por misericórdia. E muitas vezes Deus, na sua misericórdia, não permite ou não deixa que a gente colha, né, aquilo que a gente plantou, né?
ou não sofra o dano daquilo que a gente cometeu de errado. Então aí é a misericórdia de Deus, né? É a misericórdia de Deus. Eu fico pensando assim, uma situação que talvez ajuda. Tá bem claro aí o que o Wesley falou, assim, né? É muito claro. Não tem mais nem o que explicar. Mas imagine você recebe um telefonema de alguém da sua família que sofreu um acidente ou passou mal e você precisa ir lá correndo, né? Para socorrer, ou levar no hospital, alguma coisa, e você sai às pressas, né, de casa e esquece o cinto. E no trajeto o policial lhe para. E aí vê que você está sem cinto, sem o cinto de segurança, né? E aí ele pergunta por que não está usando o cinto, e aí você vai explicar a situação a ele. Porque aconteceu esse incidente e você apressadamente esqueceu do cinto. E aí ele pede para você botar o cinto e seguir viagem. Então ele poderia lhe aplicar uma multa, mas ele, em misericórdia, ele liberou você dessa multa, né? Permitiu que você corrigisse seu erro ali e seguisse viagem e não aplicou a multa. Então ele agiu em misericórdia, não dando o que você merecia, que é o caso aí que ele está explicando, né? Essa a gente já leu, né? Que o Wesley fez aí essa diferenciação entre a graça e a misericórdia. Agora a gente vai para a próxima. O Deus de paz. Em Filipenses 4:9 diz, aí ele já vai citar o versículo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui, Deus é chamado o Deus de paz. O contexto aqui fala sobre as circunstâncias ansiosas da vida, isto é, as provações. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que tem um trem na frente. Isto é, as provações. Vou voltar aqui. Como já foi dito, esta passagem se refere ao crente que encontra alívio em situações, deixa eu ajustar, em situações de ansiedade, ao levar uma provação ao Senhor em oração. Se fizermos isso em nossos, se fizermos isso em nossos momentos de provação e de ansiedade, teremos a doce garantia de que a paz na qual Deus habita estará conosco. E mais do que isso, teremos um sentimento profundo, deixa eu ajustar minha tela aqui, do Deus de paz estar conosco também. À medida que andamos com Ele, que é o Deus de paz, aprendemos de uma maneira prática o que é viver na mesma paz em que Ele habita. Isso é tão necessário em tempos de provação. Mas outra vez, isso é algo que não pode ser aprendido à parte de atravessar uma provação com o Senhor. Esse assunto é bom também, né? A gente compreender isso aí, né? Ter paz nas provações. Aí eu lembro, né, acho que é no Antigo Testamento, que fala, quando fala do Senhor Jesus, né, fala que ele é o príncipe da paz, né? Não sei se é Isaías, alguma coisa dessa, quando está falando, né, a profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E eu lembrei também de Efésios, capítulo 6, verso 15, quando está falando da armadura, né, de nós vestirmos a armadura de Deus.
E nesse capítulo aí, nessa trecho que fala da armadura de Deus, o verso 15 fala dos calçados. E ele fala assim: e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, ele está falando de paz aqui, mas esse evangelho que nós conhecemos e aprendemos, né, ele vai, na nossa caminhada cristã, né, ele vai nos dar paz. Né? Por isso que fala, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Por que isso? Porque esse evangelho, o evangelho que nós ouvimos e assim cremos no Senhor Jesus, nos fala que nós estamos salvos. O Senhor Jesus fez uma obra, né, de expiação ali na cruz e ele nos salvou. Então podemos andar em paz, sem nenhum tipo de medo ou de receio quanto a essa questão da nossa salvação. Isso também nos ajuda, em meio às circunstâncias de provas e tribulações, a gente ter o ânimo para continuar firme na fé. E mesmo em meio a provas e tribulações, confiando nesse Deus, confiando no Senhor Jesus, né, que Ele nos salvou, fez uma obra de salvação, e que, uma vez que somos dele, como ele fala lá no Evangelho de João, né, que somos ovelhas dele, né, e que ninguém pode arrebatar das suas mãos, nem na mão do Pai, as ovelhas que o Pai deu a ele, ao Senhor Jesus. Então nós temos uma paz para andar, né? Andar neste mundo, com esse evangelho de graça e de paz, a gente poder andar com tranquilidade, sem aflições no coração, sem aflição no coração do que será o final, ou do que está nos esperando, ou que a gente pode ter alguma possibilidade de, de, de perder essa salvação, ou de ser desprezado, né, pelo nosso Deus. Não, não existe isso. Né? Então, Deus, essa obra do Senhor Jesus que nos salvou, nos fez também, nos tornou também filhos de Deus, por isso nós chamamos ele de Pai. Né? E é um pai, né, vamos dizer assim, a gente imagina um pai terreno, e a gente não imagina um pai terreno desprezando o seu filho. Né? Mas aí é uma sombra, uma figura muito fraca. A gente está falando do pai, né, divino, o pai, Deus, criador de todas as coisas, que olha para nós, né, através de Cristo Jesus e nos vê como filhos. Então, esse nunca, nunca, nunca vai deixar de olhar para nós como filhos e nos tratar assim como filhos. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez essa obra por nós, de nos tornar assim filhos de Deus, aceitos por Ele, e isso eternamente. É Filipenses 4, Filipenses 4, 6. Fala essa questão da ansiedade que você está tratando. E não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, assim, muitas lives a gente escuta agora, né? Agora com essas lives, assim, o tempo todo a gente está ouvindo os irmãos, e aí eu me lembro de um irmão falando de uma situação de que foi visitar uma pessoa e ela estava com câncer terminal, né? E eles, assim, vai preocupado, assim, procurando uma palavra de consolo para
dar a pessoa, achando que a pessoa está ali aflita. E aí ele contando que ficou surpreso que quando ele chegou lá, foi ao contrário, né? A pessoa que consolou ele, né? De tanta paz, né? E de espírito que essa pessoa estava em meio àquela tribulação ali, né? E não sei se é Bruce que fala, né? Que essa paz de Deus, ela é um estado de tranquilidade e confiança em Deus. É um estado de tranquilidade e confiança em Deus, né? Então, aí eu acho que aí entra a questão da comunhão, né, com o Senhor, a fé, né, que o Senhor é soberano e está no controle de tudo, a oração, a súplica, como o versículo, né, todas as vossas petições, levar a Deus todas as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça, né. Todas essas coisas a gente vai conseguir passar pela tribulação com essa paz que excede todo entendimento, né? Porque a gente sabe que é diferente do incrédulo, né? O incrédulo na tribulação, ou ele está desesperado, ou ele está tentando resolver aquela questão ali de alguma maneira, né? Ele está correndo para lá, para cá, tentando resolver a questão, né? Ou ele entra em desespero e fica ali travado sem saber o que fazer, porque ele não tem, vê que não tem saída. Mas o cristão, ele tem, graças ao Senhor, a gente tem o Senhor para a gente recorrer a Ele, né, em orações e súplicas e receber dele, né, a graça de suportar as provações e as tribulações com essa paz de espírito e essa paz que excede todo entendimento. Agora tem mais um tópicozinho aí, eu acho que dá para a gente ler também. Vai falar de o Deus de esperança. Vamos olhar mais um versículo em Romanos 15, 13. O versículo diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ele é chamado aqui o Deus de esperança. A esperança nas Escrituras, eu saí aqui para mim conseguir ler. A esperança nas Escrituras não é usada da mesma maneira que fazemos hoje nos idiomas modernos. Podemos dizer que podemos dizer que esperança perdão, irmão, que eu tenho que ficar movimentando aqui a tela para mim conseguir. Que esperança. Não, que esperamos. Como é que é? Desculpa aí, peraí. Deixa eu me... Você consegue descer um pouquinho a tela aí, Eric, por favor? Acho que eu consigo agora, peraí. Podemos dizer, vou voltar aqui, a esperança nas Escrituras não é usada da mesma maneira que fazemos hoje nos idiomas modernos. Podemos dizer que esperamos que algo aconteça, mas não temos nenhuma certeza de que acontecerá. É uma vontade ou um desejo. Na Escritura, a esperança é uma certeza adiada. Tudo que se encontra diante de nós
das coisas que a palavra de Deus promete a respeito do nosso estado glorificado é uma certeza. Deus quer que essa esperança abunde em nós, e as provações têm uma maneira de produzi-la, têm uma maneira de dirigir nosso coração para o céu. Nossa esperança de estar com e ser como o Senhor Jesus torna-se mais brilhante e mais real em nossas almas. Ele se transforma no Deus da esperança para nós de maneira prática, porque esperamos a vinda do Senhor e andamos em comunhão com Deus, o conhecemos nessa dimensão. Aqui há um textinho aqui, deve ser um hino. Há um bálsamo para toda dor, um remédio para toda tristeza, um olho mirando atrás para a cruz e para a frente na certeza. José Nilton, ele está com a mão levantada. Se quiser perguntar, José Nilton, pode ficar à vontade. Vamos lá. Irmão, a pergunta que eu iria fazer ao irmão Mário, deixa eu abrir aqui na pergunta do irmão. Irmão, a pergunta que eu iria fazer ao irmão Mário hoje está dentro desses dois assuntos: provação, bondade, paz e misericórdia de Deus. Posso fazer a pergunta aos irmãos e repetir para o irmão Mário na próxima sexta, ou deixa para a próxima sexta mesmo, o que o irmão sugere? Se o irmão quiser, pode ficar à vontade. Se algum irmão souber responder, pode ficar à vontade. Acho que se nenhum irmão vai responder aí, ou tem algum, ou sabe alguma coisa sobre esse assunto, a gente pode deixar para na próxima semana, né, quando o irmão mais estiver presente, porque eu, pelo menos, eu acho esse assunto bem, vamos dizer assim, profundo, né, nessa questão aí, né, envolve questão de morte, suicídio e tudo mais. E eu acho que eu já vi alguns vídeos de Mário falando sobre isso.
é interessante. Aí seria interessante também, né, ele responder. Isso se nenhum irmão quiser responder aí, né? Eu, sinceramente, eu não tenho luz sobre isso, não. A gente deixa ou encerra pelo menos a pergunta aqui do irmão? Wesley? Encerra como, Welton? Eu acho que ele colocou mais coisa aqui para baixo. A primeira só esse finalzinho. A primeira, cometer suicídio, mas era cristão. A segunda, cometer suicídio, mas não era cristão. O irmão pode explicar a solução das duas vertentes, adicionando um comentário a mais na segunda vertente? Faça oração de um eleito do Senhor, vez que de fato a misericórdia de Deus Pai é infinita, grato. Pronto, essa acima. Então, essa seria a pergunta. Então, pelo menos assim, eu não saberia responder essa questão do irmão. Tem como deixar copiada já a pergunta para o irmão, para na próxima semana passar para a Mari? Tem? O irmão José Nilton pode guardar ela aí, né? Que na próxima semana, se o senhor permitir, a gente refaz essa pergunta aí pro Mário, né? Poderia estar trazendo algum pensamento a respeito dessa questão. Então, a gente, em 7 minutos, mais ou menos aqui, algum irmão tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que ficou algum mal entendido, não compreendeu bem? A gente poderia usar esse restinho de tempo para responder. Se não, também a gente poderia finalizar aqui, né? Eu ia pedir, Eric, para deixar marcado aí onde a gente parou, passar para mim depois, que eu passo para os irmãos para a gente, na próxima, a gente saber de onde começar. Mas se algum irmão tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Dá tempo ainda uma pergunta. A gente pode finalizar então, né, Wesley? Por mim, esse assunto é importante, mas estamos com um número alto de suicídios na tropa. Então, essa questão aí do irmão José Nilton, se o senhor permitir, a gente vê na próxima semana, né? E aí, eu queria pedir à irmã Adriana para parar a gravação e a gente pode dar graças e finalizar.